Bora te atualizar também sobre um dos melhores negócios já feitos na história do Palmeiras em relação a reforços. O Inter encaminhando uma venda que interessa também ao Palmeiras, além das últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Internacional numa negociação que interessa bastante ao Palmeiras. O Inter encaminhou a venda de Wesley, atacante revelado no Verdão, e que está a caminho do Al Rayyan do Catar. O time do Arthur Jorge ofereceu 10 milhões de euros ou 63 milhões de reais e o Inter já aceitou as condições do negócio, as partes acertam os últimos detalhes burocráticos. Com isso, Colorado fica com metade dos 63 milhões porque era dono de 50% dos direitos econômicos, 31 milhões e meio de reais, com a lembrança de que o Inter havia gasto 11 milhões de reais para comprá-lo do Cruzeiro. O Palmeiras é dono de outra metade, de 50% dos direitos econômicos e vai ficar com mais 31 milhões e meio de reais. É incrível como o Palmeiras tem conseguido dinheiro com vendas de atletas. Havia contado para vocês que eram 703 milhões de reais livres para o Palmeiras. Com todas as negociações da temporada, podemos incluir mais 31 milhões e meio de reais. Só para completar sobre o Colorado, o Internacional foi condenado pela CNRD ao pagamento de 1 milhão e 400 mil euros ou 8 milhões e 800 mil reais ao Flamengo pela compra de Thiago Maia. Segundo a CNRD, Colorado ainda não pagou qualquer parcela da compra, já deve 5 parcelas e tem também ainda mais 17 milhões e 300 mil reais que estão por vencer. O Internacional prometeu recorrer dessa decisão para ganhar um pouco de tempo. Hora de falar sobre o melhor negócio do mundo nos últimos tempos pro Palmeiras. Andrés Pereira foi confirmado como reforço alviverde. Nessa sexta-feira houve um anúncio com direito à foto e as primeiras palavras do Andrés. Antes de citar essas palavras, deixa eu só trazer bastidores e cifras desse acordo que é muito bom. Jogador de 29 anos de idade que quase foi comprado pelo Palmeiras em janeiro por 20 milhões de euros fixos mais 4 milhões de euros em bônus, vai custar agora 10 milhões de euros fixos e ponto final. Não vai haver pagamento de bônus e o Palmeiras ainda vai ter a oportunidade de fazer essa quitação dos 63 milhões de reais em longos 4 anos. O Fulham aceitou o parcelamento e essas condições menores em relação a janeiro, porque percebeu que se não vendesse o Andrés Pereira agora, perderia o jogador de graça a partir de 1º de janeiro. O André já poderia assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer outro clube a partir de julho do ano que vem. Era algo como ou pega essa oferta ou você perde o jogador sem receber qualquer centavo. Ao menos o Fulham recupera dos 10 milhões de euros investidos quando comprou o atleta do Manchester United. Para o Palmeiras, excelente negócio. Alguém que chega para ser titular do Verdão, seja como um substituto do Richard Rios, seja até um pouquinho mais à frente como um meia articulador, o cara que vai armar o jogo vindo de trás. Atleta cujo contrato no Palmeiras só vai se encerrar em dezembro de 2028. Já dá para dizer que o Andrés Pereira terá o maior salário do elenco palmeirense, vai ganhar pouco acima dos 2 milhões de reais por mês. O único que tinha esse status de salário astronômico era o Dudu, que já foi embora, e depois o Vitor Roque, contratado do Barcelona. Registrar uma palavra do Andrés Pereira, ele disse, abre aspas, agora estou fechado com o maior campeão do Brasil. Esse é um slogan que o Palmeiras tem e usa com bastante frequência. Só para arrematar, 12ª contratação alviverde em 2025, já são 703 milhões de reais gastos em contratações. A tendência é que até terça-feira o Palmeiras não contrate mais jogadores. Hora de falar sobre brasileiros que atuam na Arábia Saudita, com salários bem altos, mas numa condição no mínimo esquisita. Eles não foram inscritos por seus times no Campeonato Saudita e dessa maneira estão com salários em dia, bons salários, mas sem jogar. Relação conta com Marcos Leonardo e Renan Lodge, jogadores do Al Hilal. Marcos Leonardo, um dos principais atletas da temporada passada, e o Lodge que já foi convocado para a seleção brasileira. Bento, que está na lista atual de Carlo Ancelotti, e Otávio, jogador que se naturalizou português, ambos pertencem ao Al Nassr. Esses 4 brasileiros não foram por motivos distintos inscritos no Campeonato Saudita e vão ficar à disposição dos seus clubes apenas nas competições da Champions Asiática. Importante contar que o Marcos Leonardo e o Renan Lodge foram avisados que não seriam inscritos pelo técnico Simone Inzaghi. Em geral, essa comunicação é feita por um diretor.
não houve essa formalidade e depois de um belo treino, Simone Inzaghi procurou os dois. O Renan Lodge ainda traduziu as informações para o Marcos Leonardo. Eles foram avisados de que não fazem parte dos planos do Hilal e precisam procurar clube. O problema é que esse comunicado foi feito recentemente, bem perto do fim da janela de transferências, e a tendência é que eles não consigam um clube para jogar no futebol europeu. O fato de ganharem bem também torna o negócio ainda mais complicado. O Bento teve uma situação ainda mais delicada. O goleiro da seleção brasileira era titular até o início da temporada, mas acabou falhando num jogo da Supercopa e foi excluído. Não teve seu nome registrado no Campeonato Saudita. O Otávio, que pertence ao mesmo time, esse sim já havia sido avisado um pouco antes, só que ele tem salário próximo a 10 milhões de reais por mês. E até para um clube grande do futebol europeu, pagar 10 milhões por mês de salário ao Otávio ficou bastante salgado. Queria contar que existe um movimento formado por esses atletas brasileiros e outros jogadores como o Laporte e o Mitrovic, para que esses advogados dos atletas possam pensar em alternativas. Não se descarta, inclusive, a possibilidade desses jogadores irem à justiça ou à FIFA para pedirem a rescisão de contrato de forma unilateral, com pagamento dos salários até o fim, sob a alegação de que eles não estão sendo permitidos de trabalhar e exercer suas funções. Só para completar, contar que o Campeonato Saudita já começou e tem, nesse momento, o Al Hilal e o Al Nassr de Jorge Jesus como os favoritos ao título. O Inciso fechou hoje com o Strasbourg, passou nos exames. Boa, então o Leonardo está trazendo uma atualização, deixa eu só. Inciso Strasbourg. Ele tinha sido, tinha causado preocupação num primeiro momento. Deixa eu ver o que já foi publicado. Aqui, ó, 4 horas atrás, o Fabrício Romano. Acordo com o Julio, inciso acaba de ser fechado pelo grupo Blue Co. O Blue Co é um grupo criado pelo Chelsea para jogadores que o Chelsea pretende contratar, mas que num primeiro momento não vão jogar no Chelsea, tá? Acordo fechado com o Brighton, projeto médico 100% concluído e inciso assina até 2030, tá? Entenda que o inciso se junta ao Strasbourg imediatamente em um acordo permanente com possível futuro no Chelsea. Então, descartemos de vez inciso no Palmeiras, tá? Isso já tinha meio que sido superado, mas agora de forma definitiva. Vitor Hugo vai por empréstimo ou vendido para o Santos? A informação que eu recebi via telefonema é por empréstimo, tá? As notícias do Verdão. André, está chegando, hein? Sabe se o Palmeiras tem alguma porcentagem ainda do John? Eu vou checar essa história do John, e a pergunta tem a ver com o fato de o Zenit da Rússia ter interesse na contratação dele, tá? Não há uma proposta oficial ainda, mas o Palmeiras detinha 70% dos direitos econômicos do John e vendeu 60% para o Red Bull por 4 milhões e meio de dólares, retendo 10% dos direitos, além de uma parte da compra de obrigação de 20% que pode aumentar esse percentual. Então, assim, o Palmeiras tinha 70% e vendeu 60%, ou seja, sobraram 10%, tá? Que mais? Sobre o Andrés Pereira, deixa eu só colocar na tela rapidinho. Peraí. Colocar na tela rapidinho um anúncio. Acho importante para que vocês também tenham mais conteúdos. Hoje a nossa sugestão no Instagram, ela bateu nas 2 últimas que a gente fez no Insta, bateram, felizmente, né? Sempre bom quando... Eu fico muito contente quando bate. Deixa eu colocar aqui a página do Palmeiras, com a confirmação de Andréas Pereira. Perguntando sobre Gabigol no Palmeiras, é verdade? Confesso que ainda não havia visto em lugar nenhum. Deixa eu dar uma atualizada. Gabigol, deixa eu ver se alguém já publicou. Gabigol Palmeiras. O Gabigol tem um enorme problema para se mudar para um clube brasileiro nessa temporada. O Gabigol já estourou o limite de jogos no Campeonato Nacional. Então, se contratado, ele só poderia jogar em outros torneios, né? 5 de junho, deixa eu ver nos mais recentes, se alguém publicou alguma coisa sobre o tema. Pintou notificação do Palmeiras, mas nada a ver com o Gabigol, tá? Bem-vindo ao maior campeão do Brasil, Andréas Pereira. O meio-campista de 29 anos é novo reforço, Palmeiras oficializando a contratação do Andréas Pereira. A gente já havia dito no vídeo da manhã, no primeiro dos 3 vídeos, que essa negociação deveria ser sacramentada nessa sexta-feira, tá bom? Mas Gabigol no Palmeiras esquece. Vou explicar para vocês durante a live sobre Gabigol nos Estados Unidos. O Jornal O Tempo trouxe essa notícia, mas, enfim. O Alder... Caramba, como é que é o nome desse meu amigo aqui, ó?
O Aldério, né? O Aldério. Boa noite, Nicola. Boa noite, Aldério. O Anderson Carvalho. Nicola, Gerson e Enciso no Palmeiras. Vai ter ainda esse ano. Anderson, a impressão que eu tenho é de que com a contratação do Andrés Pereira, agora oficial, o Palmeiras encerra seu ciclo de contratações. E dá para dizer que o Palmeiras foi bem às compras, né? 703 milhões de reais investidos em contratações e mais 703 milhões de reais obtidos em vendas. Mas, Nicola, ontem você falou que eram mais de 800 milhões, verdade. As negociações que o Palmeiras promoveu, as vendas, garantiram um movimento de 830 milhões, mas sobraram para o Palmeiras, nessas transferências, 703 milhões de reais, tá? Eu estou excluindo nessa conta os percentuais de outros clubes e também de jogadores em cada um dos negócios. Então dá para dizer que o Palmeiras nunca investiu tanto quanto nessa temporada em reforços e o Palmeiras nunca investiu tanto, nunca vendeu tanto quanto nessa temporada em relação a atletas. Maior faturamento da história do Palmeiras é a projeção para 2025, tá bom? Quanto é a multa do Flaco Lopes? Quais são as maiores folhas salariais do Brasil? E quando estreia o projeto junto ao Facincani? Valeu. Robindi, na teoria, esse projeto junto com o Facincani começaria agora na metade do mês de agosto. Mas tivemos algum problema com patrocinadores e tal, enfim, os caras ainda estão acertando os últimos detalhes, tá? Se tiver tudo certo e antes de estrear, eu prometo contar para vocês aqui em primeira mão. Sobre Flaco Lopes, a multa rescisória é astronômica, os caras estão pensando em dar um reajuste, em renovar o contrato para reajustar o salário do Flaco, por entenderem que ele está merecendo, tá? Jogador convocado para a seleção argentina, fique despreocupado, não vai ser pela multa que o Flaco vai sair. Ele já foi alvo de propostas, especialmente de clubes argentinos, mas o Palmeiras entende que vive uma situação financeira bem tranquila e confortável, só vai vender diante de propostas astronômicas. Sobre as maiores folhas salariais do Brasil, a do Flamengo certamente é a maior, mais de 40 milhões de reais por mês. Corinthians, Palmeiras e Botafogo tem folha girando na casa dos 30 milhões de reais mensais, tá? Essas são de longe as maiores. O São Paulo tem folha na casa dos 20, o Galo tem folha na casa dos 18, o Cruzeiro tem folha na casa dos 20, enfim. Rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias ideais para você que é torcedor do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas para tu não perder nada, né? Porque aqui você vai encontrar atualizações importantes do Verdão. Todas as notícias que você gosta de ouvir está aqui nesse canal Palmeiras Fum. Todos os dias, 2 vídeos por dia, tá? Às 10 horas da manhã e outra às 18 horas até as 8 horas da noite tem vídeo para você ficar super antenado sobre as últimas notícias do Verdão, valeu? Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal caso não for inscrito e vamos que bora, vamos pra cima. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Fui!